Fala, Voleifã, tudo bem? Mais um Perguntas e Respostas, começando em mais uma semana de VNL, que toma conta aqui dos questionamentos dos voleifãs. É isso, né, senhores? VNL na veia nessa semana, tudo bem? Salve boss, Bruno, audiência. É isso, sextou. Essa semana sextou de perguntas e respostas. Fala comigo, Bechouza. Falo sim, gordinho. Abração para você, abração, Daniel. Mais uma semana aí quente, né, com jogos da seleção masculina. E a gente vai começar, na verdade, com a seleção feminina, esse perguntas e respostas, já agradecendo todo mundo que mandou as perguntas, já pedindo aquele like, a inscrição no canal. Primeiro questionamento vem do João Guilherme. Ele quer saber o seguinte: qual jogador a gente gostaria de ver mais tempo em quadra na terceira semana do feminino, né? Já foram 2 semanas, o Brasil com 7 vitórias, apenas uma derrota. Ele quer saber da gente, então, se tem alguma jogadora que a gente gostaria de ver mais tempo em quadra. Começa você, Gurginha. Bom, essa próxima semana do feminino, o Brasil vai medir forças com Bulgária, França, Polônia e Japão. Temos que deixar claro quem são os adversários também para antes de dar nomes. E acho que contra a Bulgária e França há a possibilidade da gente ver nomes que a gente viu menos do que gostaríamos nestas 2 semanas. Eu voto em Kika, eu voto em Helena também, que das poucas vezes que vimos já deu conta do recado. E acho que até Luzia cabe por aí também, porque entre as centrais a gente já viu e a briga tá boa. Bruno, eu tô com Guja, viu? Eu acho que essa semana, essa última semana, ela tem, vamos dizer, dois blocos de jogos desiguais. Então é um bloco um pouco mais tranquilo no início, mas é um tranquilo entre aspas, porque são times que ainda estão brigando por classificação, né? E no fim vão ser times provavelmente já classificados, potências já consolidadas. Eu gostaria de ver um pouco mais de Luzia, tá? Entre todos esses nomes que o Guja citou, eu queria ver um pouco mais da Central em ação nessa terceira semana. Eu também vou de Luzia e vou de Gabi, cara. Quero ver mais a Gabi, quero ver a Gabi saltando na sua plenitude, quero entender se o Zé realmente vai utilizar mais essa formação com as três ponteiras juntas, né? De repente a Gabi como oposta. Eu estava esperando a Aninha na saída e a Gabi e a Julia Bergman como ponteiras, né? Então quero ver mais a Gabi ainda nessa fase classificatória e a Gabi num nível mais alto, né? Que a gente sabe que ela, nessa segunda semana, ainda estava se reintegrando ao grupo, então vou com os amigos de Luzia e gostaria de ver mais a Gabi também. Pergunta do Júlio Machado. Ele pergunta o seguinte: com essa nova regra liberando os 2 toques, se a gente acha que a qualidade das partidas caiu. Júlio, eu não diria a qualidade das partidas, mas de alguns lances, meu Deus, eu me lembro do Gordinho até falar que merecia alguém pegar a bola, segurar e parar. Não, peraí, foi tão feio que tem que parar, né, Gordinha? Ah, certamente, né, cara? Estão rabiscando o livro de regra, né? O lance do toque-ataque gerou uma grande polêmica ultimamente, mas quem acompanha nosso trabalho aqui tá ligado que desde as deslivicadas lá a gente fala, meu, não é possível essa bola tão conduzida ser um toque. Isso não é um toque, nem um ataque, é uma condução. E o lance dos 2 toques agora com a não marcação obrigatória desde que a bola não passe para a quadra adversária, ficou praticamente inútil, né? Não há, inclusive, lembro de em transmissões, algumas vezes um levantamento passar direto para o outro lado e mesmo assim a arbitragem não apitar e eu falar, cara, não é possível, se nem essa que passou para o outro lado vocês não vão apitar é porque acabou mesmo. O refino técnico vai para as cucuias, né, com essa regra, né? Eu acho que a gente nivela por baixo o jogo, né? Parece que o jogo fica fácil, né? Nós, mortais aqui, eu mais mortal que vocês dois aqui, daria um toque lá e ele seria aprovado. Eu acho que fica feio. Eu acho que o jogo plástico, o jogo bonito, o jogo técnico, ele perde muito com essa regra aí. O perfil Curto Vôlei pergunta para a gente o seguinte: a seleção da República Dominicana corre o risco de ficar fora do cenário internacional ou existem boas peças de reposição à altura? Bom, eu estou com a lista aqui, meus amigos, pelo menos das atletas relacionadas para o jogo contra o Brasil, né, que nós vencemos por 3-0. O Marquinhos Kvyek utilizou uma levantadora de 19 anos, uma líbero de 24, tem as centrais que são jovens, né? A Poente tem 19, a Geraldine Gonçalves tem 23, a Londra Tapia, a oposta, 21, ou seja, tem peças de reposição ainda muito novas, né? E olhando aqui para a idade das irmãs Martínez, né? A Brailin tem 28, a Rineire tem 27. A gente está falando aí de
com boa vontade, mas 2 ciclos olímpicos, né? Então, acho que é uma questão de trabalhar esses novos nomes e são nomes que eu vejo qualidade, sim. É claro que falta aquele refino técnico, às vezes aquela organização, mas eu vejo uma boa perspectiva aí para a seleção dominicana. Estou contigo. E acrescento que Brenda Castilho joga nessa seleção aí até os 120 anos, se ela quiser. A Gaila tem 27. Então, eu acho que está tudo sob controle lá. Até por isso, Marquinhos, que vier aqui nessa Liga das Nações, está dando mais casca a estes novos nomes. A Marte tem 33, a Penha tem 32. Estamos falando das mais experientes desse grupo aí. Eu acho que está tudo sob controle lá na Dominicana, viu? Eu acho que fica essa percepção que é o mesmo time, porque a base titular se repete muito, né? E são jogadores que muitas vezes não têm folga, né? Elas emendam campeonatos em cima de campeonatos. Então, acho que essa VNL 2025 é uma VNL de transição para alguns nomes começarem a ganhar um pouco mais tempo de quadra, para ver se realmente vão conseguir disputar a posição com as titulares, né? Porque eu acho que chega um ponto que você fala, as titulares são as mesmas por quê? Porque elas são boas o suficiente ou porque não tem gente chegando? Existe uma geração chegando, mas eu acho que é uma geração que não assume protagonismo de cara, não. Agora sim, vamos falar de voleibol masculino, né? Semana de jogos aí da nossa seleção, que a essa altura já enfrentou o Canadá, já enfrentou a China e se prepara para encarar a Itália e Polônia. O Everton Simeone pergunta: das seleções que não estavam com força máxima na primeira semana do masculino, qual mais surpreendeu vocês? Olha, Everton, para mim, disparada a Polônia, cara. A gente sabe que tem muita qualidade ali, mas jogando no nível que esses caras jogaram, vencendo os 4 jogos da primeira semana. Polônia que segue aí com uma escalação bastante alternativa, né? O Bosch já no início da... Assim, aliás, no término da segunda semana do feminino, o Bosch já tinha postado lá no site Web Volley, né, que a Polônia viria com o Semeniuk, mas das grandes estrelas é o único, né? Então, para mim, a grande surpresa da primeira semana foi a liderança da Polônia. Não tem como citar outro, essa é a real. O único time que não perdeu para ninguém na primeira semana, e estamos falando de uma Polônia sem Kurek, sem Leon, sem Slivka, sem o Semeniuk, sem Kochanovski, Fornal, Huber, Bednors, sem ninguém desses aí, né? Então, tá maluco. Da onde surge tanto, né, cara? Você é louco. É um time C da Polônia, né, senhores? Porque não tá o A e nem o B. Então, é um time de C para D. E mostra como a Liga Polonesa é boa, né? Porque são nomes ali, alguns, consolidados no mercado local. Não são, em alguns casos, são jogadores tão novos, não são aquelas revelações de 18, 19 chegando, mas são jogadores que com 24, 25, eles não conseguem furar essa fila, né? A gente sempre fala que furar essa fila de ponteiros da Polônia aí é dificílimo. Você tem 4, 5, 6 nomes num nível altíssimo. E é difícil, às vezes, ficar, né? A gente fala do Schaupuk, que está nessa seleção, que já disputou outras competições brigando entre os 4, mas com o passar do tempo ele não consegue mais desbancar Fornal, Leon, etc. e tal. Então, assim, é uma boa seleção. E o Gibbet está fazendo um trabalho muito interessante para ver se dessa safra, 2, 3, 4 podem ficar entre os 14 principais, porque a gente já sabe que quando voltarem os principais, grande parte dessa seleção C não vai estar mais à disposição. Mas eu acho que ele tem bons nomes, fique de olho no Sasak. Ótimo jogador. Do Lublin, né? Atual campeão da Copa Challenge e campeão nacional, time do Thales e do Leon nessa última temporada, né? Para a gente fechar, a pergunta do Jefferson Ferreira: o Chizoba corre por fora na disputa dos opostos? Eu vou pegar o gancho dessa última resposta do Daniel. Furar essa fila de Darlan e Alan é complicado, né? A gente obviamente não sabe o que aconteceu aí contra Canadá e China, pode até ser que o Chizoba tenha tido minutagem, mas me parece que é a terceira opção no momento, né? Vai jogar o Alan, vai jogar o Darlan, e o Chizoba, para utilizar o seu termo, Jefferson, acho que corre por fora, sim. Estou com o amigo. Faço a mesma leitura na escala. Acho que primeira semana começou Darlan e Alan, e vimos que terminou Alan e Darlan nessa ordem, e o Chizoba é o terceiro, é a terceira opção, mas com esse vasto calendário, com estas várias seleções, não me surpreenderia se em algum momento o Chizoba fosse acionado numa seleção B, para também ter mais minutagem, mais possibilidades de vê-lo. É um jogadorzão, experiente, com vasta experiência internacional, e que certamente
em que seleção brasileira estiver, vai ajudar. E tá com moral com a comissão técnica, viu, senhores? Vinha treinando bem em Saquarema antes da primeira etapa, sofreu uma lesão feia de tornozelo, chegou a correr risco de ser cortado da primeira semana, acaba se recuperando em tempo de jogar. Quando entra, faz a sua parte. É muito conhecido pelo Marcelo Francoviac, que viu ele durante muito tempo na França. Foi inclusive o próprio Francoviac que trouxe ele para aquelas sessões de treino como convidado anos atrás em Saquarema, que ele meio que apresentou o cartão de visita para o público local, né? Digo ali de Saquarema, e entre aspas já desbancou o Sabino dessa briga, né? Porque era o quarto oposto que esteve relacionado, entrou rapidamente na primeira semana, mas que agora está com a seleção sub-26, que vai jogar a Copa América e vai jogar a Universiade. Então, assim, eu acho que o Chizoba vai ter mais oportunidades, sim, e é um cara que vem demonstrando, que vem causando uma certa surpresa, eu diria, positiva dentro da seleção brasileira. Surpresa para quem não acompanha o webvôlei, né, Daniel? Porque a gente fala pra caramba do Chizoba aqui às terças-feiras, já desde outros carnavais, né? Protagonista no voleibol francês, nessa última temporada no voleibol polonês. Eu torço aí pelo sucesso do Chizoba também com a camisa da seleção brasileira. E aproveitamento por aproveitamento, quem tinha que jogar era o Sabino, né? 100%. 100%. Mas duas e duas. Meus amigos, bom demais. Mais um Perguntas e Respostas encerrado. Um abração para vocês. Bom fim de semana. Boas transmissões para a gente. Olha, a Itália vem forte. A Polônia da mesma maneira, apesar de não ser o time A, mas a gente viu aí nesse episódio como tem jogado bola a Polônia. E você já sabe, né? Quer ter seu nome grandão, sua pergunta respondida aqui no quadro. Deixe nos comentários desse vídeo suas perguntas. Quem sabe ela não aparece aqui na próxima semana, em dia ainda a combinar. Valeu, Gurja, valeu, Daniel. Até a próxima. Valeu, Bexosa, boas audiência. É isso. Confere aí também se você está inscrito no nosso canal, está conhecendo o nosso trabalho agora, além das transmissões, temos aqui conteúdos praticamente diários. E essa última semana passamos dos 50 mil inscritos. Valeu, portanto. É isso, moçada. Obrigado pela audiência mais uma vez. Bom fim de semana e a gente se vê por aí. Aquele abraço.